acompanha sabe, toda segunda e toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, participo do Posse de Bola, que é um podcast, também é um programa de debates, né, ao mesmo tempo, no YouTube e também depois você pode escutar no Spotify, no tocador de podcast da Apple ou de qualquer outro. Posse de Bola. Posse de Bola comigo, com o Arnaldo Ribeiro, Eduardo Tironi e o Juca Kfouri. Na edição dessa sexta-feira, eu dei uma sugestão para tentar melhorar o nível da arbitragem brasileira. Isso aconteceu antes, inclusive, da demissão do Leonardo Gaciba, que seria anunciada horas depois do Posse de Bola. Veja a minha sugestão, acompanhe o vídeo até o final e depois pense a respeito. Veja se faz sentido ou não essa ideia. Uma frase só. Se o Gaciba sair, a gente fala muito em técnico para a seleção brasileira, técnico estrangeiro, tem que trazer um cara do exterior para comandar a essa era a sua ideia, eu ia perguntar isso. É muito simples, não tem outra saída, gente. Porque todos esses caras aqui, eles são dessa cultura da arbitragem brasileira intervencionista. Nunca vai melhorar. Então tem que trazer um cara da Inglaterra, do quinto dos infernos, um cara que sai, sei lá, das profundezas do inferno e que resolve essa porcaria, mas que entenda que nem todo contato é falta, que nem tudo é pênalti, que o VAR não tem que se meter toda hora. Porque se colocar como qualquer um desses, que comenta a arbitragem ou não adianta. Eles são iguais. Eles passaram a vida inteira marcando tudo, cara. Então eles vão continuar atrapalhando o futebol. Tem que trazer um cara de fora, gente. De fora. Pode ser aqui do país sul-americano, pode ser da Inglaterra, pode ser, sei lá, não, da Espanha não. Da Espanha os caras são ruins também. Mas, enfim, de algum lugar onde a arbitragem permita o jogo. Ou traz um cara do rugby, sabe? Isso. Pode melhorar também. Muito bem, então sugerimos aí a arbitragem estrangeira. Um ex-árbitro estrangeiro, alguém ligado à arbitragem internacional, que venha de outro país, para comandar o apito brasileiro, que está cada vez pior. Porque com o VAR piorou. Piorou porque os árbitros de campo, ou bandeiras, os caras que vão para o VAR, eles querem participar do jogo. Eles querem fazer intervenções o tempo todo, como acontece há muito tempo com os árbitros de campo, os bandeirinhas, que a todo tempo querem entrar na jogada. Então você tem aí um chefe da arbitragem que é um ex-árbitro, com aquela cultura da arbitragem brasileira super intervencionista. Aquilo que os comentaristas de arbitragem, também ex-árbitros, ex-bandeirinhas, falam, controlar o jogo. Você pega, por exemplo, o Daronco, Anderson Daronco, que é um experiente apitador, ele esteve no jogo Flamengo e Palmeiras na primeira rodada do campeonato e no Flamengo e Atlético recentemente já no segundo turno. Então você vê que tem mais de um turno de distância entre os dois jogos em que o Flamengo, campeão brasileiro, um dos melhores times do Brasil, um dos melhores elencos, recebeu seus adversários mais pesados. O Atlético, líder do campeonato, e o Palmeiras, finalista da Libertadores e atual campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Então, nesses confrontos tão esperados, o Daronco deu 40 e poucas faltas, 40 e tantas faltas a cada partida. Ele controlou o jogo. É o Daronco o problema? Não, o problema não está no Daronco, o problema não está no fulano, no ciclano, no Gaciba que saiu, não. O problema é a cultura da arbitragem brasileira. O problema não está no comentarista de arbitragem A, B ou C, embora existam bons comentaristas de arbitragem, né? Mas outros são defensores dessa arbitragem intervencionista e vão ampliando a ideia na cabeça do público, do torcedor, de que isso é apitar um jogo de futebol. Controlar o jogo, marcar falta toda hora, o VAR fazendo várias intervenções. Isso é um desserviço. Como é um desserviço os jornalistas ficarem elogiando esses caras que apitam o futebol hoje, que fazem tão mal o futebol com essa maneira de apitar. Não acho que sejam mal intencionados, não. Apenas são incapazes de ver o futebol de outra forma. E aí, você vai ver agora nessa tela que nós preparamos, a diferença da arbitragem no Brasil para outros países. E você vai ver que o problema não é só do Brasil, não. Em outros lugares também acontece. Mas a diferença é bem grande entre o que acontece aqui no país e em outros campeonatos e outras ligas. Confira. Você vê que no Brasil, olha, peguei os times mais faltosos, os menos faltosos em 8 ligas. Aqui no Campeonato Brasileiro, o Inter, o mais faltoso, 17,4 por jogo. O Corinthians, o menos faltoso, 10,8. E aí você vai ver essa sequência, Alemanha, Inglaterra e França. Note que os mais faltosos nesses 3 países, que têm campeonatos com jogos mais dinâmicos, mais movimentados, onde o contato físico acontece e é compreendido como parte do jogo de futebol, e é parte do jogo de futebol, Wolfsburg, 14,6, Watford, 14,0 e também 14,0 Estrasburgo. São os mais faltosos, respectivamente, na Alemanha, na Inglaterra e na França. Os menos faltosos dessas 3 ligas estão na casa dos 7,5 a 7,7. Bayern de Munique 7,6, Leicester 7,5, Olympique de Marseille 7,7, time do São Paulo. Aí vamos para a Argentina. Você tem o mais faltoso um pouco abaixo do Brasil, News Old Boys, 15,8. Mas o menos faltoso, o Independente, tem mais faltas do que o Corinthians, que é o menos faltoso do Brasil. Então tem uma proximidade já entre Brasil e Argentina, olho nisso. Será que a arbitragem argentina está sendo contaminada pelo que acontece aqui no país? Meu Deus. Espanha,
Aí você vai encontrar um cenário intermediário entre o que rola no Brasil e na Alemanha, na Inglaterra e na França. Valência, com 16 faltas por jogo, é o mais faltoso da Liga, e o menos faltoso é o espanhol, lá de Barcelona, com 10,8, né? Igualzinho ao Corinthians. Na Itália, você tem um cenário muito preocupante. Olha só o Torino com 19,0, o time mais faltoso. Pode ser também consequência do comportamento da equipe em todos esses casos, é lógico. Times que são mais faltosos, independentemente da arbitragem. E o menos faltoso, o Bolonha, 11,5. Os dois acima das marcas aqui no Brasil. A arbitragem italiana marcando muitas faltas. Então, trazer um italiano para cá, só se for um cara com uma outra cultura, não esses aí. E Portugal, um cenário horroroso. O time mais faltoso, o Marítimo, 19,4, o menos faltoso, Santa Clara, 13,1. Os dois, nos dois extremos dessa tabela, né, eles são mais faltosos do que os mais faltosos nas 7 outras ligas e os menos faltosos também nas 7 outras ligas. Né? O Santa Clara, que é o último do ranking em Portugal, menos faltoso, ele tem quase tantas faltas quanto os times mais faltosos da Inglaterra e da França, que tem 14. Impressionante, né? Então você vê aí que existem, evidentemente, diferentes maneiras de apitar um jogo de futebol e diferentes formas de a gente acompanhar o jogo, porque a arbitragem ela acaba tendo um papel muito importante quando ela interfere demais. Importante no sentido de afetar a partida para pior. Para pior. Então, a chegada de alguém com uma outra mentalidade, sei lá de que país, da Alemanha, da Inglaterra, da França, pode ser da Itália, se for um italiano de uma outra cultura, não esses que estão aí marcando falta. Se você buscar um profissional experiente, que conheça as regras, que tem experiência na arbitragem, que viveu isso durante muitos anos, mas que tem uma cultura de um jogo que corre mais, em que não há todas essas intervenções, certamente o futebol que pode melhorar. Agora, não adianta o Daronco apitar da maneira a brasileira, tendo um chefe brasileiro que vai falar, aí Daronco, beleza, você marcou 44 faltas num jogo importante, você controlou o jogo. Um chefe de arbitragem com outra mentalidade falaria, cara, veja aqui esse jogo aqui, por exemplo, Manchester City e Liverpool, não teve tantas faltas, o jogo lá não foi bom, por que a gente não pode fazer igual? Olha esse outro jogo aqui, ó, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, não teve tantas faltas, o jogo não foi legal, por que não pode ser assim aqui? Olha aqui o Olympique e PSG, Lyon e Mônaco, e por aí vai. O cara vai mostrar os números e vai falar, a mentalidade tem que ser outra. Se nós defendemos muitas vezes que a seleção brasileira poderia ter um técnico estrangeiro, se nós queremos que os clubes brasileiros tenham bons técnicos brasileiros ou estrangeiros e que se tiver que trazer de fora que se traga, e tivemos 2 técnicos estrangeiros brilhando intensamente aqui, outros também fazendo bons trabalhos, por que não trazer um cara fera, bom do negócio, bom do apito, que entenda do traçado e que conheça o futebol de uma outra forma, não controlando o jogo, mas apitando pelo bem do nosso esporte. Lembrando para você a nossa parceria com Caneca 360, você pode comprar canecas do canal, apoiando o canal da Live Soft Open e de vários times, ídolos, modalidades esportivas, utilizando o cupom Rubro Negro, de Milan, de Atlético Paranaense, Newell's Old Boys, que você viu aqui nessa lista, né, de Flamengo, de Campinense, de Vitória, que venceu o Vasco essa semana, 3-0, meu Deus, Vitória tentando escapar do rebaixamento, e você tem aí o desconto, aliás, o frete grátis na compra das canecas. O desconto de 10% você consegue usando outro cupom, cupom Mauro, mas tem que ser um cupom ou outro, tem que escolher. E o nosso curso online de jornalismo esportivo sempre disponível, os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que estaremos em Montevidéu na cobertura da final da Copa Libertadores Palmeiras e Flamengo com o Outsider Tours, parceiro do canal e que vai nos levar até lá. E se você tiver interesse ainda em ir a Montevidéu para acompanhar a final da Libertadores ou alguma outra viagem ligada ao futebol ou não, acesse aqui na descrição do vídeo o Instagram da Outsider Tours e você pode entrar em contato com eles para ver as melhores opções. Ok? Valeu, saudações.